A paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde, salvação para todos os amados ouvintes e inscritos daqui deste humilde canal. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Hoje, dia 13 de dezembro de 2020, domingo, estou aqui para trazer algo da parte do Senhor, a qual nesses 2 dias que eu fui ao monte, o Senhor, pela tua infinita misericórdia, me concedeu visões, aleluia, glórias a Deus, para o nosso despertamento. O Senhor me concedeu aquela visão pela tua infinita misericórdia sobre a Bíblia Sagrada e também me deu uma outra visão, glórias a Deus. Mas primeiramente vamos ler a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 33, que diz a palavra do Senhor no versículo 1 em diante. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor até aí. Esta é a palavra a qual o Senhor, sempre que me concede pela tua infinita misericórdia uma visão, para uma revelação, para estar passando para a amada igreja, o Senhor, Ele me dá esta palavra. Glórias a Deus. E hoje estou lendo aqui para os amados irmãos, mas também vamos ler lá em Isaías 3. Glórias a Deus. Louvado é o Espírito Santo de Deus. Isaías 3 e versículo, glórias a Deus. Isaías 3 e versículo 24, que diz a palavra do Senhor. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelo calvície, em lugar de veste larga cilício, e queimadura em lugar de formosura. Este é o versículo ao qual o Senhor me concedeu. Glórias a Deus. Vou estar passando para a amada igreja, para os amados irmãos e ouvintes, a visão e sonho que o Senhor me concedeu. Glórias a Deus. Para tanto o meu despertamento, para também eu estar passando para todos. Glórias a Deus. Esse é o verdadeiro ofício. Glórias a Deus de um atalaia. É estar repassando aquilo que o Senhor ordena. Glórias a Deus. Não podemos temer o homem, mas temos que temer o nosso Deus. Devemos tirar a prova, buscar, aleluia, direcionamento do Senhor, buscar confirmação da parte do Senhor. E já tem mais ou menos uma semana que o Senhor me concedeu essa visão, mas eu estava aguardando no Senhor para que o Senhor viesse, aleluia, glórias a Deus, está confirmando, para que eu não viesse, aleluia, glórias a Deus, está colocando, aleluia, algo, glórias a Deus, sem a confirmação do Senhor, porque eu temo muito ao meu Deus, glórias a Deus, louvado é o Espírito Santo de Deus, mas como o Senhor diz aqui em Ezequiel 33:5, glórias a Deus, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, o Senhor, aleluia, vem nos despertando. O Senhor tem, aleluia, glórias a Deus, requerido isso do povo dele.
santificação, santidade, santidade, purificação, que nós, aleluia, glórias a Deus, venhamos estar atento à voz do Espírito Santo de Deus, glórias a Deus, porque o Senhor tem nos despertado, aleluia, a nos purificar a cada dia mais, aleluia, no teu sangue, lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. E não é fácil, louvado é o Espírito Santo de Deus, não é fácil eu estar aqui, aleluia, glórias a Deus, está passando o que eu vou passar, aleluia, para a amada igreja, mas eu tenho que passar, é para despertamento, é para edificação da igreja, glórias a Deus, isso não é julgo pesado, como muitos dizem, é a palavra do Senhor nos despertando, e aqui está esse versículo, louvado é o Espírito Santo de Deus, vai falar sobre perfumes, sobre caixinhas de perfumes, glórias a Deus. Os irmãos podem estar meditando, Isaías 3, glórias a Deus, e no versículo, glórias a Deus, 16 em diante, louvado é o Espírito Santo de Deus, porque toda palavra, glórias a Deus, ela é divinamente escrita e proveitosa, glórias a Deus. Não podemos, aleluia, glórias a Deus, buscar, aleluia, glórias a Deus, estar andando, glórias a Deus, de acordo com os maus hábitos, os maus exemplos, os maus costumes do povo de Israel quando andavam errados, pecando diante do Senhor. Mas aqui é o próprio Deus falando, glórias a Deus, no versículo 16, diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e aqui o Senhor, ele vai, aleluia, glórias a Deus, despertando para que o povo venha se endireitar as veredas e não ficar andando com esse tipo de coisa, com salto alto, pendentes, joias, glórias a Deus. Porque, aleluia, glórias a Deus, lá em Coríntios, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que aleluia, glórias a Deus, que a mulher, aleluia, glórias a Deus, o seu enfeite não está no exterior, glórias a Deus, mas sim, aleluia, no interior, aleluia. Então, amados irmãos, eu vou estar contando, aleluia, glórias a Deus, sei que muitos vão criticar, vão julgar, glórias a Deus, porque Maria, ela lavou, aleluia, os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, glórias a Deus, mas ungiu os pés do Senhor Jesus com unguento. Mas se nós formos pesquisar, aleluia, glórias a Deus, aleluia, nós podemos, aleluia, entender que unguento é diferente do perfume. Unguento naquela época era, aleluia, glórias a Deus, um tipo, aleluia, de essência misturado com óleos e com pasta, glórias a Deus, para ali, aleluia, colocar sobre o corpo de uma pessoa a qual estava indo a sepultamento, não era, glórias a Deus, para atrair pessoas, não, louvado é o Espírito Santo de Deus, e, aleluia, nessa visão a qual o Senhor me concedeu, o Senhor me mostrava, aleluia, glórias a Deus, era tipo uma cozinha, louvado é o Espírito Santo, e ali naquele lugar havia, aleluia, uma pia e uma caçarola grande, um caldeirão dentro dessa pia, e eu chegava perto dessa pia e eu começava a contemplar ali dentro, era tipo um caldo de goiaba cozido, mais ou menos dessa forma. E ali aquilo borbulhava como se estivesse no fogo. E aquilo ia borbulhando, parecia que tava muito quente. E eu pegava uma pá de pau e começava a mexer ali aquele caldo. E quando eu olhava para dentro desse caldeirão, saíam vozes de pombagira dali de dentro, e aquele caldo ia ficando bem fino, bem espesso, sabe? Muito fino, e ali saía vozes de pombagira e também gargalhadas de bruxa.
era uma coisa terrível. E ali eu repreendi, clamei: o sangue de Jesus tem poder. E quando eu saí dali, de repente, eu me vi com uma revista grande e ela ia se desfolhando as páginas na minha frente. Eu não colocava a mão naquela revista, mas eu contemplava, e aquelas folhas iam sendo desfolhadas e passava páginas por página, e nessas páginas haviam imagens, glórias a Deus, imagens de frascos de perfumes, glórias a Deus. E ali cada página parecia um frasco diferente. Tinham vários modelos e com várias cores: vermelho, verde, azul, marrom. Eram tons fortes. E ali, quando eu olhava, fixava bem os olhos naqueles frascos, haviam demônios, muitos demônios dentro desses frascos, imagens por lá de fora daqueles frascos de perfumes. E ali eu ficava muito apavorada. Louvado é o Espírito Santo de Deus, que não me deixa mentir. E ali eu via também imagens de demônio pro lado de fora do frasco. Pareciam mais raízes de árvores. Era uma coisa horrível. E ali eu ficava admirada e pasma com aquilo tudo. E de repente a voz do Espírito Santo de Deus me despertava, falava ao meu coração que... Aleluia, glórias a Deus, os perfumes fortes, os perfumes doces, adocicados, esses perfumes chamam atenção. Aleluia, glórias a Deus. E ali, aleluia, glórias a Deus, muitas marcas de perfumes foram oferecidas a Satanás. E vinha na minha mente as marcas. Eu estou dizendo aqui, não são todas, e o Senhor não me mostrou todas, mas as que eu via, louvado é o Espírito Santo de Deus, eram a Avon e a Natura. Glórias a Deus. Eu creio que é porque a maioria do povo cristão usam Avon e Natura, e por isso que o Senhor me mostrou esses dois nomes. Glórias a Deus. Eu pude contemplar perfeitamente a revista da Natura. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, não é brincadeira. Muitos têm, aleluia, falado que não tem nada a ver usar perfume. Realmente, se nós formos usar uma colônia, a água de colônia, ela é diferente de perfume. Se nós formos usar esses perfumes mais fraquinhos, né, que são chamados colônia, glórias a Deus, são fracos, não chamam tanta atenção. Muitos, aleluia, têm usado perfume, glórias a Deus, para provocar, aleluia, glórias a Deus, para chamar atenção. E, aleluia, o espírito da lascívia, ele, aleluia, glórias a Deus, é atraído, o demônio pombagira é atraído por esses perfumes fortes, adocicados, que chamam atenção. Então, amados irmãos, não estou aqui para dizer que que é proibido usar perfume, que é proibido, não. Eu só estou aqui passando aquilo que o Senhor me mostrou. Louvado é o Espírito Santo de Deus. Não estou aqui, aleluia, glórias a Deus, para doutrinar ninguém, para colocar, aleluia, glórias a Deus, doutrina em ninguém. Quem sou eu? Sou uma miserável, também pecadora diante do Senhor. Aleluia, estou aqui para aprender com os irmãos também, mas isso eu estou passando essa experiência para os irmãos, para que os irmãos venham ficar atentos em quando for comprar perfumes. Aleluia, glórias a Deus, porque tem muitas marcas, glórias a Deus, que foram oferecidas a Satanás para, aleluia, glórias a Deus, obter grande êxito em vendas, aleluia, em fama, como marcas de perfume com nomes de cantores, de atores. Louvado é o Espírito Santo de Deus. Grandes marcas que aí, louvado é o Espírito Santo de Deus, estão pelo mundo afora. Glórias a Deus. São bem-sucedidas porque foram oferecidas a Satanás. E ali o Senhor mostrava claramente, dentro daquela caçarola, era uma mistura, glórias a Deus, de vozes de pombagira, né? O espírito da lascívia ali dentro,
oferendas a pombagira e oferendas a bruxas, porque muitos, aleluia, são as feitiçarias, muitas são as bruxarias que são feitas, aleluia, glórias a Deus, com essas essências para poder, aleluia, glórias a Deus, obterem, né, os produtores, né, os donos dessas grandes marcas para obterem grandes êxitos nas vendas, na fama, aleluia, glórias a Deus. E o Senhor não nos deixa enganado, o Senhor nos desperta. Não é que nós venhamos ser, aleluia, glórias a Deus, fanáticos. Louvado é o Espírito Santo de Deus, exagerados. O Senhor nos desperta para que nós venhamos estar com cautelas. Glórias a Deus em tudo que nós formos fazer, a maneira de se vestir, os cosméticos, as coisas que nós usamos. Não é proibido, aleluia, glórias a Deus, nós usarmos, aleluia, glórias a Deus, até por higiene, porque há países, glórias a Deus, que faltam muita água, muitas das vezes a água para tomar banho, e antigamente, glórias a Deus, foram criadas justamente por isso, por causa do odor, que muitos não podiam tomar banho todos os dias, então usavam essências para ficar com o corpo perfumado, para o mau odor não se levantar, não se sobressair. Então esses perfumes, essas essências eram, aleluia, glórias a Deus, colocado no corpo para, aleluia, glórias a Deus, para que viesse sobressair o mau odor. Mas nós temos que estar muito atento, porque Satanás, ele não tem brincado, não. E muitos têm caído nas armadilhas e ciladas de Satanás. Muitas das vezes nós compramos, aleluia, glórias a Deus, mas não entendemos o porquê que acontece tal coisa em nossa casa, uma maldição, alguma coisa, não sabemos o porquê, mas é porque nós temos que estar buscando direção ao Senhor em tudo que formos comprar, até mesmo as colônias, perfumes, temos que ter muita atenção. Então tá aí esse despertamento da parte do Senhor, não é de mim mesmo, não é revelação do meu coração, não. O Senhor me mostrou claramente em sonho. Então, amada igreja, aqueles que duvidarem, fazem prova com o Senhor, dobra o joelho, ora ao Senhor, pede confirmação ao Senhor. E aqueles que duvidam, acham que é revelação do meu coração, da minha carne, faça prova com o Senhor também. Não blasfeme, mas procure fazer prova ao Senhor, o Senhor irá testificar, o Senhor não nos deixa enganado. Glórias a Deus. Eu, aleluia, já tem um tempo que eu não tenho comprado perfume. Glórias a Deus, eu gostava muito de usar o Florata do Boticário. E por ser um perfume um pouco mais caro, eu não tenho comprado, glórias a Deus. Mas minha filha mais velha, ela tem bastante perfume, os perfumes doces, fortes, glórias a Deus. E ali eu estava usando junto com ela. Eu sempre colocava uma pontinha do perfume dela no meu dedo e passava no meu pescoço, mas eu não me sentia bem e eu não sabia o porquê, porque eu não estava passando para provocar, aleluia, para chamar atenção, mas sim para perfumar mesmo a pele. E ali, muito doce, e ali o Senhor me deu essa visão em sonho. Não foi só para mim, é para despertamento de toda a amada igreja. Aqueles que quiserem receber de bom coração, Deus abençoe a todos. Aqueles que acharem que não, que é do meu coração, que é uma revelação da carne, ore ao Senhor, o Senhor irá confirmar, irá testificar, porque o Senhor nos revela, o Senhor não nos deixa enganado. Louvado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E Lara, aleluia, glórias a Deus. Louvado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o Senhor, aleluia, tem nos escolhido pela tua infinita misericórdia para que nós venhamos, aleluia, estar compartilhando os mistérios, as revelações, aquilo que está no oculto. Glórias a Deus para todos, para que venham estar despertado.
Glórias a Deus, para que não venhamos, aleluia, glórias a Deus, trazer também maldição para a nossa vida, para a nossa casa. Às vezes nós não andamos, aleluia, glórias a Deus, fora da santidade, glórias a Deus, mas, aleluia, com a roupa, com a vestimenta, sem maquiagem, sem cortar os cabelos, sem usar essas coisas, mas às vezes nos mínimos detalhes tá ali o espírito da lascívia se camuflando. Então, amados irmãos, tá aí, né? Tem a história, né, do perfume, como que foi. Se nós buscarmos pesquisar, né, nós vamos ver que lá no Egito, os primeiros perfumes foram descobertos com o intuito de serem utilizados em rituais religiosos que acrescentavam o uso de vegetais de cujas propriedades naturais e também nos embalsamentos das múmias. Glórias a Deus. A palavra perfume, ela tem origem, é origem de e fume é fumaça. Então, perfume, origem de fumaça. E foi originado esta palavra por causa dos incensos, né, e dos rituais religiosos praticados naquela época. Mas o que chama muita atenção é que se nós formos pesquisar os nomes das grandes marcas de perfume, vou estar aqui destacando algumas marcas, alguns nomes, né, de perfume, como Dulce Cabana, Carolina Herrera, Valentina, Dior, essas e outras marcas, nós podemos ver que as palavras relacionadas às características desses perfumes estão ligadas à sedução, sensualidade, poder, audácia, encantamento, magia, fantasia, erotismo, e desperta também a imaginação do outro e também hipnotização. Então não é brincadeira, é muito sério, nós temos que estar muito atento a isso. E também, assim como o Senhor mostrava, né, dentro daquele caldeirão, dentro daquela caçarola, né, aquele líquido avermelhado, aparentando assim, mostrando que como se fosse um caldo, né, uma calda de goiaba. Ali o Senhor mostrava claramente uma feitiçaria, né? E geralmente os ingredientes desses perfumes muito adocicados, fortes, são sempre flores, né? Pimenta. Então é muito sério, igreja. Nós temos que estar muito atento em relação a isso. Nós temos que estar pesquisando a origem de determinada coisa antes de nós comprarmos para uso. Então tá aí mais alguma explicação, né, com fundamento científico. Não aprofundei, mas os irmãos e ouvintes podem estar pesquisando e se aprofundando na história do perfume, tudo que está relacionado ao perfume, que nós venhamos, né, ficar atento. Então tá aí. Graças a Deus. Então tá aí, amada igreja. Espero ter ajudado. Deus abençoe a vida de cada um. E aqui quem vos despede é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.